Sejam bem-vindos ao episódio 36 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda, onde mostramos como as pessoas fazem coisas extraordinárias, apoiadas em grandes livros. E a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Parque Una, idealiza cidades. Mude que o mundo muda. Secopel, Centro Contábil, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. Chat Labs, atendimento integrado, resultados multiplicados. E não esquece de se inscrever no nosso canal. E se você já segue, chama mais alguém que também você gostaria de conversar sobre dica de livros, sobre histórias interessantes. E lá a gente fala bastante disso. Então, hoje a gente tem o prazer de trazer um bate-papo inspirador e repleto de histórias sobre jornalismo, superação e transformação pessoal. Então, para a gente iniciar, eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Sou o Lucas, do jornal A Hora do Sul. Sou Daniel Escola, jornalista e escritor. Isso aí, bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que prazer, que honra recebê-los. Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui do Daniel Escola, que é formado pela Universidade de Caxias do Sul e com mestrado em jornalismo internacional pela Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Daniel já participou de coberturas marcantes, como as eleições presidenciais nos Estados Unidos, o terremoto no Chile, o tsunami no Japão. Em seu novo livro, que está aqui, Aluno da Tempestade, ele narra sua luta contra um raro tumor cerebral, revelando os aprendizados e as transformações que essa experiência trouxe para a sua vida e sua carreira. Bem-vindo, Escola. Obrigado pelo convite. Espero que você entenda minha voz, porque o câncer me tirou várias coisas, inclusive meu poder vocal, que é o meu instrumento de trabalho. Agora eu escrevo para dar vazão todas essas histórias que arrecadei ao longo do tempo. Isso aí, tá joia. E o Lucas Kurs, que também é jornalista, formado pela Universidade Federal de Pelotas, pela UFPEL, atuou como repórter, coordenador e editor do jornal Diário Popular, além de ter trabalhado como assessor de comunicação na Beneficência Portuguesa. Hoje ele assumiu a função de editor-chefe do jornal A Hora do Sul. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Esperamos trazer bastante enriquecimento, principalmente com a história do Daniel aqui, que eu li o livro ontem todo e tocou no fundo da alma, como jornalista, como ser humano. É incrível a história dele. Então, para a gente começar esse bate-papo, Daniel, eu queria te falar que tu escolheu um nome bem forte, assim, Aluno da Tempestade. Eu acho que o nome do teu livro tem muitos significados. E eu acho que dá para a gente iniciar um pouquinho, falando um pouquinho no que tu pensou sobre isso, como é que foi essa notícia. É o seguinte, Beth, antes do câncer, muita gente me incentivava a escrever um livro. E eu sempre dizia, o jornalista não deve contar a própria história. Que a gente Tem um cara que falava isso também. A gente aprende na faculdade, não pode contar a tua história. Se tu é história, é que tem uma coisa errada. E aí o que aconteceu? Eu passei por tudo isso. Eu passei por um câncer raro, muito tratamento, perdi a voz, perdi o equilíbrio. Mas conta pra gente antes, como é que tu descobriu esse teu câncer? Também foi uma coisa muito rápida, né, que aconteceu. Muito por acaso. Muito por acaso, porque eu tinha trocado as lentes do óculos em fevereiro, um pouquinho antes do carnaval de 2021. Eu sempre fui míope. Aí, para ler, eu tirava o óculos e lia. E eu fui no oftalmo e contei isso para ele. Disse, cara, não pode. Tu tá com 45, acho que é hora de a gente trocar a tua lente. Vamos usar uma multifocal. Eu sou míope desde os 15 anos. E quando eu peguei o óculos novo, ele disse, olha, tu vai te adaptar, lente nova, tá? Vai demorar um tempo, mas insiste, porque a miopia é de longe, aí tu vai ler com óculos agora, então tu vai ter que olhar para baixo. Aí eu peguei o óculos novo, eu coloquei e na mesma semana comecei a me sentir tonto. Eu achei,
óculos, claro, né? E tinha uma leve dor de cabeça na nuca, assim, mas bem leve, bem discreta. E eu tomava Novalgina e passava. 2 dias depois voltava, eu botava umas salompas. Então eu maquiava. E minha ex-mulher dizia assim, tu trabalha tanto, ainda vai ficar doente. E aquelas tonturas foram aumentando, tontura, e ela disse assim, vai fazer o exame. Isso era em maio de 21. Eu disse, para que eu vou fazer um exame? Vou me meter num hospital agora no meio da Covid, para pegar Covid. Se eu posso ir em casa, no fim do ano eu vou fazer um exame, um check-up. E hoje eu digo, a mulher é muito mais consequente que o homem, né? A gente não pensa em nós mesmos. E aí um dia eu estava fazendo a atualidade da minha casa, e aí eu terminei o programa, saí do escritório, fui na sala, peguei minha filha, ela estava no chão, quando eu levantei, se eu fosse mais me segurar, eu teria caído, porque eu estava muito tonto. Eu pensei, isso é muito mais sério que meu frente. Aí eu fui fazer uma consulta. Chegou uma consulta, um otorrino, que era o Otávio Pilger, era meu médico há muitos anos. Ele disse, vamos ganhar uma briga com outra mulher. Eu disse, vamos. Ele disse, vamos fazer um exame. Eu disse, pá. Tá. Aí ele pediu uma ressonância magnética. Isso era dia 20 de junho. 20. Eu marquei a ressonância para um dia 29, domingo de manhã. Porque eu não podia perder um dia de trabalho. A minha geração julgava a qualidade do trabalho pela quantidade de horas. Então eu trabalhava 12, 14 horas. Se eu trabalhasse 8, que é o normal, o óbvio, eu era ruim. E eu marquei de manhã num hospital perto da minha casa, o Mãe de Deus. Aí aquele dia eu levantei, eu era caminhão de para ter exame. Aquele dia eu levantei, tomei banho, tomando café embaixo da janela, chovendo, um frio desgraçado, inverno de 21, dia 29. Pensei, por que eu saí de casa no domingo da manhã, com esse frio, com essa chuva, se eu posso ficar aqui? Aí, ainda bem, eu repensei, não, já que eu levantei, fiz tudo, agora eu vou, meia horinha, eu vou lá, volto, entendeu? Aí lá eu descobri que tinha uma coisa errada, porque quando terminou o exame, a mulher saiu da sala, a mulher estava fazendo o exame, a técnica saiu da sala dela, veio na minha, ela disse, posso lhe fazer uma pergunta? Eu, claro. A senhora está investigando ou só um check-up? Eu disse, por quê? Por quê? Né? Qualquer um, jornalista, médico, todo mundo. Mas o médico vai lhe te ligar. Eu fui para casa com aquilo na cabeça, deve ter uma coisa errada, porque, sabe, o médico vai me ligar no domingo de tarde. Eu fui para casa, almocei, mas eu já almocei assim meio... Aí de tarde o médico me ligou, olha, tu tem um tumor na cabeça. Eu disse, como assim, cara? Eu estava tonto. Ele, vamos tirar, deve ser um câncer. Aí a primeira pergunta que fez para ele, vou morrer? Eu tinha 45 anos, 2 filhas, uma vida perfeita, profissional, assim, profissional pessoal. Profissional, eu, apresentava a atualidade, né? E fazia comentários no Rio Grande. E pessoal, era casado, 2 filhas, vida super correta, sabe? Alimentação saudável, necessitava, nunca fumei, nunca fui tabagista, nem se tragar. E, assim, a chance de câncer era... Eu achava, não tinha nenhuma chance. Noção, ainda mais com essa idade. Antes do câncer, eu tinha lido um livro chamado Anticâncer. E tem uma frase na contracapa, que até assim no meu livro ali, uma frase assim, ó, todos nós temos um câncer adormecido. E eu achava, não é comigo. Eu era um super-herói, tu nunca acha que vai acontecer contigo. Aí ele disse, olha, eu conheço um neurocirurgião muito bom, vai te operar e tal, o nome dele é Arthur Pereira Filho. Eu, tá bom. Ele já vai te ligar. Aí de uma meia hora me ligou, Arthur.
A primeira pergunta que eu fiz para ele, primeiríssima, Arthur, quanto tempo vai demorar? Quanto tempo eu vou ficar fora? Ele disse, a escola, de minha parte, uns 15 dias. Aí, o que o idiota aqui fez? Ligou para a diretora, falou, eu disse, olha, 15 dias, tudo bem. Então, vamos seguinte, me dá férias de 30 dias, saio, faço cirurgia, aproveito 15 dias de férias e volto e não digo para ninguém, tem vou sair que tem câncer, tá? E aí fiz a cirurgia e, como previsto, deu complicação. Aí, foram 15 dias, fiz a primeira, a segunda, daí começa um outro processo, a radioterapia. E depois da rádio, um outro tratamento, a quimioterapia. Essa foi mais agressiva para mim. É ali que eu perdi a voz, perdi o movimento e perdi 16 quilos. Por quê? Porque tinha muita afta na boca, então não conseguia mastigar. Então, que engolia gelatina, sorvete e iogurte. Com isso, eu perdi 16 quilos. Imagina. E a quimio Achou muita resistência. é um tratamento muito agressivo. Sim. Então, fica muito cansado. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uma agulha na barriga. Um remédio chamado anticoagulante. Aí espera 21 dias, começa um outro ciclo. Eu fiz 6. Chegou no terceiro, eu disse assim para o André Fai, meu oncologista, André Fai, eu não aguento mais, cara, estou muito cansado. Vamos interromper? Eles bem, essa escola, nós estamos nos 45 do segundo tempo, vamos terminar esse jogo aí. Ele disse, eu não conheço ninguém que tenha parado o tratamento e esteja vivo. Eu pensei, bom, já fiz o pior, já perdi voz, já perdi movimento, dane-se agora. Né? Aí também foram 8 meses entre a cirurgia, dia 21 de julho, até o fim do tratamento, em 26 de maio de 22. Só cuidando da saúde. Só cuidando da saúde. Aí, e nesse processo todo, eu pensei, bom, agora tem uma história. Entendeu? Agora eu quero mostrar para as pessoas como a gente, com as lições que eu aprendi nesse processo, como eu vi as coisas antes, como eu vejo agora. E como é que ficou a tua cabeça com aquela história de trabalhar 15 dias de férias, depois tirar 15 dias de tratamento e voltar a trabalhar, mas aí tu não podia mais voltar a trabalhar? Como é que ficou a tua cabeça com isso? Cara, nesse processo, além de tudo isso, meu pai morreu de Covid. Nossa. Então, assim, entrei em depressão. Sinceramente, eu era um trapo humano. Aí pensei, bom, se os soldados de Napoleão venceram guerras, batalhas, enterrados na neve, se os caras que invadiram a Normandia, os aliados, para derrotar os nazistas, morreram daquele jeito, por que eu não ia lutar a minha batalha? Sim. E aí foi isso. O que tu sentiu no livro, Lucas? Essa função do jornalista não ser história, eu imagino a dor que tu teve, assim, bom, agora eu sou o protagonista disso aí. Como é que foi pra ti isso aí de tu te tornar o protagonista? Porque pois é. Eu, como repórter até ano passado, agora sigo trabalhando em jornal, mas em outra função, eu imagino que falar de si mesmo deve ser complicado, né? Muita terapia, com a ajuda da terapia, e pensando assim, bom, eu vou me abrir, claro, vou falar sobre isso, mas ao mesmo tempo vou chamar a atenção das pessoas. E uma coisa que está sendo muito legal é o seguinte, ó, esses dias uma mulher me disse assim, é o primeiro livro que eu li na minha vida. Olha aí. E umas 2 semanas atrás, um cara me disse, fazia muitos anos que eu não li um livro. Agora estou lendo. Eu disse, que bom, né? Tu ajuda a pessoa a ler e alerta sobre saúde. É uma leitura leve também, apesar do tema, é uma leitura fluida. É que isso é interessante, porque eu pensei assim, se eu vou botar no pé, eu não vou só contar tragédia. Claro que é minha tragédia pessoal, sim, mas como enfrentar isso? Por isso a foto da capa, eu com a bengala. Eu com a bengala enfrentando isso. E aluno da tempestade, porque não veio tempestade. Eu passei. A tempestade passou na minha frente, eu pensei, não é comigo. A gente sempre diz isso, né? Não é para mim essa tempestade aí.
Aí o turbilhão me disse na minha cabeça. Sabe, meu câncer é raro em adultos. Existem pouquíssimos casos no mundo. Eu não conheço ninguém com a minha idade. Teve isso assim. Conheço crianças. Conheço um rapaz, ele tem 18 anos, tá? Mas tu olha para ele e tu diz de 12. Sim. Então você fica assim, imagina uma criança. O tratamento, quando ela está justo, quando ela está em desenvolvimento. E É complexo, mas... Eu gostei dessa frase aqui, ó. Eu faço da leitura um hábito. É um hábito para mim. Para Que todos. Para todos a gente gostaria, né? Não, para Mas- quem lê o hábito. É uma... Mas Esse é isso que a gente hábito aqui, busca. ó, meu pai me ensinou. Eu não preciso dizer, leia um livro. Leia sempre. Eu só dei um dicionário, eu não tenho dicionário. Tinha 5 anos. Ele disse, olha, vai começar a escola e a primeira série, então esse é o teu dicionário. E eu tenho dicionário até hoje. Meu pai nem era um cara formado, nem era um cara culto, assim, não era um... Ele era culto do jeito dele. Eu me lembro na nossa sala, tinha uma parede de livros. Eu lembro meu pai sentado, lendo um atrás do outro. Que legal. Italiano, né? Descendente italiano escola. E a minha mãe foi de Antônio Prado. Isso aí, são de Antônio Prado, aí a gente é conterrâneo. Que legal. Valeu. Não, legal. Mas tu teve umas partes aqui que até tu cita no livro, né? Que não foi tão simples assim, para que tu reagiu de várias formas durante essa tua trajetória. Eu vou te contar uma história. Quando eu recobrei consciência, depois da cirurgia, fui olhar minha caixa de e-mails. Eu tinha 175 mil e-mails não lidos. Aí comecei a apagar lá pelas tantas, tinha assim, pode conectar, é o título, meia-noite. Eu disse, o que eu fiz à meia-noite? Pode conectar. É o seguinte, ó, na época da Covid, isso foi em 2020, tá? Antes do câncer. Eu fazia o programa Gaúcha Atualidade. E naquele dia, houve uma reunião do Carrefour com a família do cliente morto lá, o cliente do Carrefour, né? Família do Beto. Aí a reunião começou às 2h. E a previsão era terminar às 5. Só que terminou às 11h45. Meu Deus. E eu estava acompanhando aquilo. E aí, 11h45, a assessora, a Soraya, me ligou. Ela disse, tá acompanhando, tá, terminou agora a reunião. Eu disse, passa os dados. Ela me deu todos os dados. Ela assim, quando é que vai dar? Eu, agora? Ela disse, não, dá amanhã de manhã, muito tarde. Eu, não, amanhã de manhã eu tô de novo, eu não quero tomar foro. Aí, é o seguinte, ó, na época, eu tinha um equipamento na minha casa. Então, para conectar no estúdio da Gaúcha, eu mandava um e-mail, dizendo assim, quero conectar. Aí estava no ar. Aí nesse dia, não me lembro, tá? Mas eu devo ter entrado no ar 00:05. Sai 00:10. Devo ter ido dormir 00:30, porque até desligar, sabe? Tomar banho, aquela coisa. 00:30, 00:40. E eu acordava na época às 4h. 4. Então naquela noite eu devo ter dormido 3h30. Tu acha que eu lembro? Eu falei, não lembro. Tinha noites que eu não dormia. Teve uma noite, me lembro muito bem, era, sei lá, 00:30, estava deitado, atendendo o telefone, era o Cláudio Brito me ligando, queria que eu entrasse no ar sobre um assunto que eu sabia bastante e tal. Eu disse, também, de olhos fechados, assim, entrei no ar. Mesmo lendo lá, assim, não acredito. Isso, então eu era um workaholic, sabe? Hoje eu olho o WhatsApp, eu deixo ele silencioso sempre. Não sou mais esse cara inconsequente com a saúde. Dormir 3h30 é um horror. Imagina dormir 3h30. Hoje eu durmo 7, 8. E ainda assim gostaria de dormir mais. Sim.
Pode dormir 3h30 no dia, né? Mas não todos os dias Hoje que nós seja um vamos... hábito. Essa é uma das lições que eu aprendi, tá? Hoje nós almoçamos... Tu viu quanto tempo eu demorei para almoçar? Fui o último a terminar. Antes do câncer, eu comia um sanduíche de almoço. Porque eu não podia parar. Então, eu botava o sanduíche do lado e ficava digitando, trabalhando. Hoje, eu almoço em meia hora. Minha comida esfriou hoje. Qual é o problema? Se a lei diz que tu tem que ter 1 hora de intervalo de almoço. Mínimo, né? Mínimo. E por que tu faz isso? Por que eu fazia isso? Porque, sei lá, porque eu queria trabalhar, não podia parar. Eu era um super-herói. Não vai acontecer nada comigo. Eu nunca fumei, como diz o livro, o anticâncer. Todos nós temos um câncer adormecido. No meu caso, a célula ruim se proliferou e se formou um tumor que eu nem imaginava, entendeu? E eu contribuí para isso várias coisas. E como é que está sendo a tua volta ao trabalho? Como é que foi o primeiro dia? Qual Daniel Escola voltou pro trabalho? Olha, Lucas, eu acho que um cara mais consciente da saúde, sinceramente. Sem voz, sem capacidade vocal, mas sempre gostei de ler, escrever. Só não escrever livro porque eu não queria, né? Era meu sentimento, mas sempre li, sempre gostei de ler. Li todos esses livros que estão aqui em cima da mesa. Todos que tem aí. Sabe, E agora eu faço isso. A volta ao trabalho, eu já fazia um fono antes, tá? Que como eu disse, a voz é meu instrumento de trabalho. Então eu fazia fono para aprimorar. Sabe quem faz fono? O Bonner faz fono. O Bonner. E eu pensava, se o Bonner faz, por que eu posso fazer? Eu fazia para aprimorar. Eu sempre fiz aula de locução em Caxias, trabalhar em rádio, depois fono, quando entrei na Gaúcha e tal, sempre fiz. E agora faço com 2. Tu conhece o mito de Sísifo? Sim. Mito grego de Sísifo é o seguinte: o Sísifo foi condenado a rolar uma pedra. Ele rolou para cima do morro e quando ele chegou lá, a pedra voltou. Ele rolou de novo. Estou rolando minha pedra. Entendeu? Quero chegar lá de novo. Show. Isso aí. Essa é a grande lição. Então, a tua relação também com a tua família, com as tuas filhas, isso mudou bastante. Eu vou te dizer uma coisa. Outra coisa que uma das lições do meu livro é a rede de apoio. A importância da rede de apoio. É incrível. Porque ninguém fica vivo sozinho. Justamente. Família, amigos, colegas, vizinhos, todo mundo me ajudou. Tem um dado sobre câncer de mama. A maioria das mulheres que quando descobrem que tem câncer de mama são abandonadas pelos maridos. Eu tenho uma palavra para isso: covardia. É 80% esse número, não é? 71%. Mas é a maioria. É muito alto. No né? Brasil, 80% em outro lugar, sabe? Para mim, se fosse 1% já seria ruim. As pessoas se assustam com a palavra câncer. Minha avó não dizia câncer. Minha avó dizia a doença maldita. E eu acho que é o seguinte, quanto mais falar, melhor. Justamente. Até no teu livro tu fala isso, né? Que escrever sobre já é um processo de cura. Isso. Porque a gente tem que esclarecer. Eu mesmo era um cara não esclarecido, achava. Por isso que eu pedi 30 dias de férias. Que eu cheguei, várias pessoas, tipo minhas colegas, tiveram câncer de mama, não pararam de trabalhar. E eu pensei, por que eu vou parar? Mas agora eu sei que existem dezenas, talvez centenas de tipos de câncer. Não é um só. Então, tem o câncer de mama. Tem que olhar para o que está acontecendo e aceitar. O meu prejudicou meu instrumento de trabalho. E não prejudicou a parte cognitiva. Eu consegui continuar lendo. Aliás, eu li mais ainda depois do câncer. Coisa boa.
Isso aí. E ler, para mim, é um mergulho na... É uma desconexão com a realidade. É uma forma de desconectar. Nossa realidade é tão dura que eu gosto de ler por isso. Também por isso. Mas o meu gênero preferido é não ficção. Porque a nossa vida já é uma ficção. Então, eu gosto de história, sabe? Verdadeira, né? E forte também. Beleza, então vocês trouxeram vários livros aí, né? Lucas, conta pra gente como é que tu começou a ler, quem foi teu incentivador, se tu teve ou não. O grande incentivo também veio do meu pai, mais com jornal, principalmente com jornal. Eu sempre falo que eu trabalho em jornal, vou virar pra lá os livros. Sou jornalista por causa disso aí, de ter jornal em casa, e ele tinha o hábito de me dava o jornal para ler e dizia que estava sem tempo e pedia para eu explicar a notícia. Um exercício para... Depois eu me dei conta, um exercício de interpretação para dar uma atividade para criança. Olha aí que dica boa. E criança com uma tarefa, ela leva muito a sério sempre. Então eu lia, principalmente a parte de esportes... Ia lá, tu sabia que o Inter vai jogar com tal escalação, o Grêmio com tal escalação? Sabia que aconteceu tal coisa na Câmara de Vereadores? Pegava os jornais aqui da cidade, principalmente. Então, quando ele chegava do trabalho, ao meio-dia, eu já tinha um resumo do jornal para passar para ele. Isso foi uma coisa que me incentivou muito a ler. E aí eu fui para os livros muito... tinha uma vizinha dos meus pais que ela me emprestava livros. Ela sabia que eu gostava de ler jornal, começou a me emprestar livros. E acho que os primeiros foram os do Sherlock Holmes. Eu até escrevi na coluna da Vanguarda sobre isso, sobre entrar num universo de contar histórias. O livro é uma pessoa contando histórias. Uhum. E também foi fantástico. Aí eu trouxe alguns aqui. Poderoso Chefão, que foi talvez o primeiro livro que eu me apaixonei no fim da infância, início da adolescência, assim, de ler, terminar o livro e começar de novo. O mesmo livro, porque eu tinha visto o filme e o livro Bom, o filme já é boa parte de quem assistiu considera o melhor, um dos melhores, e o livro é ainda superior. E é mais rico, né? É mais rico, e essa história me envolveu ali com meus 10, 12 anos de idade. Como fã de futebol, trouxe esse aqui, Guardiola Confidencial, comprei na Vanguarda, estava até contando a história de como ele chegou até mim. Tinha acabado o estoque da Vanguarda e esse aqui estava reservado e a pessoa não buscou, e o atendente ficou com o telefone e separou. Tá aqui o livro. Então também tem um gostinho, um gostinho diferente esse, né? Será que não fui eu o vendedor que fez isso, Tchê? Pode ter sido. O Laero sempre foi fã do Guardiola. Sim. Eu sempre tinha umas... Quando eu comecei no jornalismo, eu queria esporte. Eu nunca fiz esporte. Deve ter, sei lá, umas 3 ou 4 reportagens de esporte na vida. Não acho que eu vá para esse caminho em algum momento, mas também foi o que eu comecei. Eu li esse livro quando eu resolvi trocar de faculdade. Eu cursava agronomia e queria muito jornalismo, e então pegou um momento muito especial da minha vida, que foi essa transição. As Veias Abertas da América Latina, para mim, uma das histórias mais bem narradas, história não ficção, história do nosso continente, que é uma coisa que a gente olha tão pouco para ele, a gente consome tanto conteúdo europeu, conteúdo norte-americano, e cada linha do Galeano, eu lembro de ler ele no ônibus indo para a faculdade. Eu pegava 5 ônibus por dia quando eu estava na graduação, e eu lembro que cada linha eu ficava... chegou a ponto assim de eu descer e ficar sentado na parada para terminar o capítulo. A Sangue Frio, também uma obra jornalística fantástica. Truman Capote traz... beira a perfeição, né? A gente estava conversando antes, beira a perfeição o relato dele, desse crime que aconteceu. Também li no primeiro semestre da faculdade, um professor falou, e eu anotava na última página do caderno sempre os livros que falavam para comprar. E esse aí foi um livro que me marcou, foi talvez o que me fez querer escrever. Porque eu comecei com rádio na faculdade e não tinha muita certeza. Eu pensei,
história escrita, assim, contada, um relato jornalístico, enriquece tanto todo mundo, por mais que seja uma história trágica, mexeu algo em mim que fez eu querer começar a escrever mais e mais. Eu comecei até uma espécie de diáriozinho para pegar o hábito da escrita, que eu não tinha muito. Eu tinha da leitura, mas não tinha da escrita. Isso eu comecei no meio da faculdade. E o A Sangue e Filtros também leva escola. Li. Me compliquei por causa desse livro aí. E de uma edição antiga, que era do meu pai. Quando eu fui na Terra fazer mestrado, eu estava lendo esse livro aí. E a edição antiga, a capa era um homem com uma arma. Uhum. Isso mesmo. Eu estava com o livro embaixo do braço. E aí, quando eu cheguei na imigração, dei meu passaporte e botei o livro em cima. Agora, o que está lendo aí? É um livro sobre crime e tal. Livro sobre crime? Vamos ler comigo. O que é esse livro aí? O cara é inglês, né? Nem entendi português. Sim. Aí ele disse, esse livro tem um cara atirando. Eu disse, não te preocupa, não é um manual. Ele disse, então tá, me livrou. Eu quase me compliquei por um livro. Eu fui E no aeroporto dá um pavor, né? Quando qualquer coisinha que acontece... Eu estava indo fazer mestrado e precisava entrar. Sim, imagino. A Eu acho solução, essa história maravilhosa. a solução seria deixar o livro no aeroporto. Eu não cogitava isso. Aliás, quando eu voltei, deu excesso de bagagem. Porque tinha uma mala de livros. Aí tinha livros lá em casa. Um deles é esse aqui, ó, Hitler, em inglês. Só que a versão em inglês, ela tem 2 tomos, 2 livros. Quando eu cheguei aqui, eu falei para uma amiga minha, eu disse, olha, eu trouxe esse livro lá de Londres. Eu assim, bah, que legal. E ela me deu a versão em português, que ganhei de aniversário. Esse é um dos melhores historiadores para mim, Ian Kershaw. Sabe que esse cara é respeitado pelos alemães e pelos ingleses. Sir Ian Kershaw. Ele é Sir, né? E tu Respeitado pelos dois não é qualquer um, E hein? eu ia dizer isso, porque tu ser inglês e ser respeitado pelos alemães é uma honra. É uma honra. E é para isso. poucos, né? E aí eu comprei esse livro lá, por quê? Porque tinha um colega meu lendo. E eu disse, é bom? Ele disse, ótimo. Ótimo, porque esse é um cara respeitado por nós, ingleses, e pelos alemães. Então ele é muito confiável. Eu li todos, eu comecei a ler. Ele tem mais, eu li mais 3. As 10 decisões que mudaram o mundo, que são 10 decisões da Segunda Guerra. Tem um outro em inglês, é To Hell and Back, é De Volta ao Inferno. E tem um outro que é... Volta ao Inferno deve ser cruel. Eu li esses 3 aí. Mas ele é um dos melhores historiadores da Segunda Guerra. Eu sempre digo, existem muitos livros sobre a Segunda Guerra. A Segunda Guerra é o período da história mais investigado e escrito. Então, se quer um livro sobre a Segunda Guerra, vai ser difícil escolher de tanta coisa, né? Tem vários viés. Tem outro cara, o Alex Kershaw, me escreve sobre a Segunda Guerra. Ele é ótimo. Ele é viciado em Segunda Guerra. Ele é fissurado sobre o assunto. Alex Kershaw, que ele é britânico, mas mora nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado, só em inglês, não tem português, Bradford Boys, que Bradford é a cidade onde moravam 25 soldados aliados que morreram na guerra. É a cidade onde teve mais soldados mortos no mundo. Então ele foi nessa cidade e investigou tudo, contou toda a história dos Bradford Boys. E tem um outro livro dele que é Sangue e Champanhe, e é a biografia do Robert Capa, fotógrafo, que é um fotógrafo de guerra que morreu quando pisou numa mina no Vietnã. E é um livro maravilhoso. Entrevistei o cara já. É ótimo. Tu gosta de ler de guerra, Lucas? Sim. Eu
me peguei mais em livros de máfia também, nessa questão, livros históricos e século XX, porque na adolescência foi algo que me pegou muito. Então, tem livros sobre contexto na Itália, contexto em Nova York, principalmente, que eu me encantei. De guerra, não é especificamente, mas a arte da guerra também foi um livro que me marcou muito, muito, muito na leitura. Assim, foi também um dos primeiros livros que eu li. Tem um primo que fez o vestibular e ele escreveu a redação do vestibular da Católica na época sobre... Ele usou esse livro, ele lê esse livro que vai te ajudar. Tinha, sei lá, meus 11, 12 anos, com uma leitura mega pesada, mas também é um tema. O último que eu trouxe aqui também, jornalístico, Todos os Homens do Presidente, que eu acho que é o sonho de todo jornalista, tu conseguir ter uma história que marca uma geração, marca o mundo mesmo, né? E pegar esses bastidores também, outro que eu li ao longo da graduação, te dá aquele tesão jornalístico, né? Aquela vontade de estar numa redação, de estar vendo as coisas acontecer, de cavar, de procurar o furo. Tu no teu livro até traz alguns pontos ali, principalmente no caso da Ieda, né? E imagino que é um vício, né? É uma cachaça. Como dizem. E no dia seguinte tu quer mais. Jornalismo é muito complicado. Tu pretende voltar para reportagem em si? Ou... Sim, porque é um vício, né? Eu sou viciado. Sou golder. Sim. Adoro cachaça. Sim. Não, brincadeira. Sou viciado em trabalho, em jornalismo. É meu sonho. Vou voltar. Mas enquanto eu não posso voltar, vou escrever. Sim. Já escrevi o segundo livro. Esse que eu ia te perguntar, já tem o segundo na... História de repórter. Ninguém faz 30 anos de reportagem. 30 anos, Tem algumas histórias. Tem coisa para contar, né? Muitas coberturas. Muitos furos, então. Até uma reportagem que tu fez uma cobertura da falei o nome para presidente dos Estados Unidos, né? Fiz 3 eleições e uma posse. A reeleição do Bush em 2004, agora fez 20 anos. A primeira do Obama, 2008. A reeleição do Obama. A primeira do Obama? 2008. Deve ter sido sensacional, não? Chicago. Então, eu primeiro fui para Ohio, que é um estado-chave. Eu fui para as 3 cidades: Columbus, Cincinnati e Cleveland. Em Columbus, eu vi um comício do Obama. Em Cleveland, um comício do McCain. E daí o Obama se elegeu, eu fiz a reeleição do Obama em 2012, a eleição do Trump em 2016 e a posse do Trump em 2017. Fui 4 vezes nos Estados Unidos. Mas a mais importante para mim foi um conclave em Roma, nossa, 2013. Esse deve ter sido. Que aí fiquei meio amigo do padre, que depois agora me levou, tinha um encontro com o Papa e tal. Mas é o seguinte, eu cheguei em Roma, desembarquei, tinha muitos cardeais. E eu não conheci poucos, tá? Aí o que eu fiz? Primeira coisa, fui numa banca de jornal e comprei um pôster com os nomes de todos os cardeais e a foto. Eu tinha que gravar aquelas pessoas, só conheci os brasileiros. Eu tinha um cara lá, um tal de Escola, Ângelo Escola, cardeal em Milão. E eu pensei, se esse cara for eleito do Papa, estava errado. Vou ter que explicar por que meu tio seria Papa. Aí fiz uma investigação com um advogado brasileiro, mandei uma mensagem para ele. Ele disse, olha, fica tranquilo, nada a ver contigo. E o Escola é esse da Lombardia, que é norte da Itália, mas tu é do Vento, que é do outro lado, é no norte, mas é do outro lado da Itália. Sim. Não te preocupa. Aí eu tinha lá no canto, assim, bem no canto, tinha uma foto de um cardeal, Jorge Mário Bergoglio, bispo de Buenos Aires, que era cardeal.
Daí tinha as casas de após, seria o escola, seria o cardeal do Canadá, um cardeal italiano, um cardeal francês. E aí, naquele dia, quando deu fumaça branca, estava lá na praça ali. E aí a praça estava cheia, tá? Só tinha uma torcida, a brasileira. Porque tinha o cardeal Scherer, Dom Dilo Scherer, podia ser eleito papa. Aí tinha muita gente com bandeira do Brasil, me falando na bandeira do Brasil. E quando apareceu aquele cara, o argentino, aí que veio. E argentino, ou seja, não é brasileiro. Porque pro brasileiro não tem coisa pior que ser um argentino. E era o papa. Tava todo mundo torcendo pelo brasileiro. Sim. E veio um argentino. E essa disputa, entre aspas, é histórica. Sim. Pega a Guerra do Paraguai, que foi o Brasil, a Argentina e o Uruguai que se juntaram e defendiam o Paraguai. Isso. Mas a história do Brasil e da Argentina é uma história histórica de... Sim, é essas tipo Alemanha e França, ou Alemanha e Inglaterra. É histórico o negócio. Isso. Mas então essa do Papa foi o que mais te marcou? De E a mais todas difícil, essas. tem duas difíceis, bem difíceis. Uma foi Cuba. Difícil em que sentido? De cinzas diferentes. Cuba é um país muito burocrático. E outra, lá eles odeiam jornalistas. Então tu não conseguia chegar em nada. Então, uma vez, tinha muita burocracia, então, só para fazer uma credencial, eu demorei um dia. Um dia na vida de um jornalista é uma eternidade. Antes do câncer, mais ainda. E assim, eu passei o dia inteiro indo de prédio em prédio para conseguir uma credencial. E eu estava entrevistando uma família ao ar livre, na frente do Capitólio. Nem era sobre política, eu fui lá porque era a visita do Obama, a primeira visita de um presidente, isso foi em março de 16, a primeira visita de um presidente americano em solo cubano, depois da Revolução de 59. Aí estava conversando, cara, uma família ali, entrevistando um cara, qual era o significado daquilo? E ele disse, olha, vou ter que interromper a entrevista. Eu disse, por quê? Porque tá vendo esses caras aqui ao redor, tem uns 4, 5 aí, tudo polícia política. Mas só sabe, camisa social, escuta, calça social, óculos escuros, é o típico perfil do policial. Pela tua segurança, eu vou interromper. Ok. E outro difícil, bem difícil, o Japão. O Japão é um país muito civilizado, muito organizado, só que é uma formalidade extrema. E outra coisa, o inglês sempre incomodou a gente, né? Eu sempre falei inglês, todo mundo entendeu, só que no Japão, tirando o aeroporto e o hotel, ninguém fala inglês. E o alfabeto é diferente. Então, uma vez eu fui num mercadinho de Tóquio, tinha um aviso na parede, naquele alfabeto, eles lá, não entendi nada, né? Aí quando eu cheguei, peguei 2 litros de água, botei no balcão e a gerente disse assim, o senhor não entendeu, o senhor é ocidental, né? Sim. Ali está dizendo o seguinte, estamos racionando água, só pode comprar 1 litro, só está querendo comprar 2. Desculpa, botei 1 litro do lado e disse, não, desculpa, não entendi mesmo. E aí, quando eu fui para lá cobrir o tsunami da terremoto, eu peguei um voo de São Paulo a Zurique. E de Zurique a Narita, em Tóquio, eu peguei um voo, no meu voo tinha Cruz Vermelha, né? É jornalista, né? Já me aproximei do chefe da Cruz Vermelha e disse assim, olha, sou jornalista, estou indo para o Japão cobrir a tragédia, vem conosco. Eu disse, pô, tirei sorte grande, né? Vou com os caras, vão me levar, vou no caminhão deles e tal. Quando eu cheguei no aeroporto, a imigração disse assim, quem é da Cruz Vermelha? Para lá.
E do jornalista pro outro lado. Bah. Aí, putz, eu achei que tinha tirado a sorte grande, não... Entendeu? Então, essas duas me marcaram muito. Vou te contar uma história de Cuba sobre um escritor, que eu Daí adorava. depois tu vai contar pra gente dos livros, tá? Tá bem. Senão, eu vou Senão falar a gente vai demais. passar Jornalista do- gosta de história, é. né? Pois é, Zé. Tem umas 5 ou 6 perguntas aqui que eu vou guardar, fazer no off depois. Então. É o seguinte, ó, eu gosto muito de um escritor cubano chamado Pedro Juan Gutiérrez. Tá. Lido todos os livros dele. Rei de Havana, Trilogia Suja de Havana, Animal Tropical, Insaciável Homem-Aranha, Nossos Dias em Cuba. Aí eu pensei, já que eu vou pra lá, vou entrevistar esse cara. Ele nunca foi publicado em Cuba, nunca. Ele ganhou o mundo quando a Espanha publicou o primeiro livro dele. Aí virou uma febre, tá? Eu li todos os livros dele. Sou ainda fã dele, né? Sim. Aí mandei um e-mail para a editora na Espanha, não me respondeu. Aí na época, o Pedro Juan tinha um blog. Entrei no blog e não tinha nenhum contato. Só tinha uma foto do lugar onde ele morava, na frente do malecão, uma vista maravilhosa, em prédio, um horror, né? Como é em Cuba, né? Aí, esse deve-se ele na frente do malecão, naquele prédio alto, mais alto tem lá. Um dia, terminei de trabalhar, um sábado de tarde, não tinha mais nada para fazer, fui passear. Aí tô passeando no malecão, olhando assim, o prédio, ele deve por aqui. Aí passei, olhei pro lado, assim, pra esquerda, pro outro lado. Pedro Juan sentado chega a me dar arrepio. Mais ou menos. Sentado na mureta do malecão, fumando um charuto e tomando uma cerveja, uma bucaneira. Esse Pedro Juan, bonezinho rosa. Sim, mas eu sou jornalista. Ele não entrevista. É sobre teus livros. Onde tu mora? No Brasil. Chega o meu livro lá. Já li todos os seus livros. Então, sobre isso eu falo. Tem uma foto no meu Instagram com ele. Aí sentei do lado dele, discretamente botei um gravador, comecei a gravar entrevista só sobre livro, nada sobre política, nada. Ele nem fala sobre política nos livros dele. Ele fala sobre como é a vida lá. E é dura. Sim. Então o governo não gosta disso. Então ele nunca foi publicado em Cuba. Nunca. Só foi publicado fora. Pedro Juan Gutiérrez. Vá à vanguarda, vai encontrar esse livro aí. A gente tem mesmo. Ele é maravilhoso. Lucas, quer te perguntar alguma coisa? Depois ele vai falar os livros que ele trouxe aqui pra gente, que também tem histórias bem bacanas aqui. E nas coberturas locais, porque é diferente tu encarar a pessoa que é da cidade, tu contou na operação do Detran, por exemplo, tu foi na porta da casa de um dos investigados para pegar um dos diretores ali. Como é que é para ti essa sensação que é na porta de casa, jornalismo local? Cara, a boa história é história de interesse público. Seja ela feliz, triste, nos Estados Unidos ou em Porto Alegre, ou na Restinga, ou em Pelotas. Qualquer história é boa. Para o jornalista, a história tem interesse público. Você me diz assim, ó, o jornalista gosta de sangue. Não, a gente não gosta de sangue. Eu não gosto de história triste. Infelizmente, tem muitas histórias. Né? Não dá para ignorar, infelizmente. Mas o melhor para mim é contar história boa. Sim. Contar história inspiradora. É isso. A gente sempre fala no jornal como é bom quando tu entrega uma capa feliz. É. Essa semana ainda a Beth me mandou uma mensagem de uma capa da Feira do Livro, as crianças. Eu fico Ótimo. mostrando as crianças. Ah, coisa mais Ótimo. linda. Queria Eu contar isso olha, todo ó, dia. coisa boa. Seria bom se pudesse fazer só isso. Todo dia. é. Isso A aí. vida não é assim. Não. Mas, a vida mas as pessoas gostam de uma tragédia também, não é? Ela Não- vende mais, né? é que aí que tá, né? Não é culpa o jornalista só trata coisa ruim. Não.
A gente trata de interesse público. Isso, de interesse Muita público. muita gente gosta de história triste. De história triste, é o que mais Eu, modifica. Olha particularmente, só o que aconteceu. Quer papapá. saber. Quer saber o que aconteceu. Curiosidade. Curiosidade. Meu Deus, como que morreu lá o... Mas Uma é só tu das- ver no acidente, né? Quando Sim. tem um acidente, as pessoas param pra ver. Né? Uma das grandes cobranças que a gente tem aqui é que a gente não cobre o acidente de dia a dia. Aquela batida na esquina, Mas não fechado. tem como. Senão Tudo eu vou que tem ter de que ter informação. 3 repórteres só pra isso, mas as pessoas ligam lá pro jornal e querem saber. O que foi o acidente na Santos Dumont? A gente, mata a curiosidade às vezes por telefone mesmo, Sem matéria. porque as pessoas querem saber. A gente, por fofoca, ser um né? jornal local, é muito isso. Tira a programação de cinema do jornal. Hoje, se eu quero saber a programação de cinema, dou um Google. Mas tira do jornal. Não, a gente tirou as novelas e Tira- a loteria. Tira o obituário. Tira o obituário. Tiraram a loteria e tiveram que Deixa- botar de volta. Sim, Claro. a gente ficou... Na verdade, a gente fechou uns dias a edição mais cedo e... não vamos ficar esperando a loteria. A loteria começa às 8 da noite, dia seguinte o telefone tocando. Claro. E tá ao vivo no YouTube, tá um Google, tu pesquisa Mega Sena, tá ali o resultado, mas as pessoas querem documentado. Legal isso. Beleza, a gente está quase chegando no final. A gente tem que falar de 2 coisas mais. Dos livros que o Escola trouxe, depois dessa história que tu tem aí em cima da mesa, dessa tua bengala. Tá. Eu acho que vai lá. Começa Vale por tu falar, qual? começa pelos livros, para depois a gente encerrar com a tua bengala. O Assassino da Luz das Flores, do The Graham, eu acho esse o melhor escritor da atual temporada. Vou levantar aqui. Aqui? Esse foi um dos melhores livros que eu li em 2023. Como vocês disseram, o livro é sempre melhor que o filme. O filme é bom, tá? Tem um filme do Martin Scorsese com o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio. Ótimo o filme. O filme é ótimo. Só que o livro é mais amplo, sempre é mais amplo. Sim. Tem mais detalhes. O filme, isso. O filme foca muito no personagem do o Robert De Niro. Mas é muito mais que isso. Ele é, de fato, o chefe da máfia que toma as terras. E esse cara, David Graham, para mim, da nova geração, é um dos melhores escritores. Eu estou lendo agora eu estou lendo o Weger, o Naufrágio do Weger. Que vai estar fazendo. Já li todo o livro dele. Eu li o Z, Cidade Perdida. Uma história que se passa no Brasil, do Fawcett, Percy Fawcett, que é um desbravador inglês que vem para o Brasil, na Amazônia, para encontrar uma cidade perdida, a Z. E é Z Eldorado brasileira. Uma história fantástica. E a pesquisa dele é muito profunda, muito detalhista, muito, sabe? Então, o Naufrágio Weger tem se passa também no Brasil. É um livro maravilhoso. E esse aqui, o Stalin, A Corte do Czar Vermelho, para mim é o melhor do meu autor preferido, o Montefiore, Simon Montefiore. Esse livro aqui está autografado. Lucas, levanta para mostrar, por favor, aí. E aí é o seguinte, ó, eu tive o prazer de almoçar com ele. Vira só para ver que 2 novinho semanas que ele atrás. tá, ao contrário. O sol já deixou sua marca. E abre ele aí para ver, a gente ver os autógrafos. 2 semanas? Foi recente? 2, lá em Porto Alegre, ele veio para o Brasil. Um pouquinho pro lado. Aí conta a história desse livro aí, que é o seguinte, ó, ele estava pesquisando, para mim ele é o melhor sobre Rússia, com certeza. Tinha um livro dele já, é os Romanov, ele também é jovem Stalin. Recentemente eu li Titãs da História. Ele tinha escrito um livro, a história desse aqui, né? Ele tinha escrito um livro sobre a Rússia e o Putin gostou. Aí o Putin franqueou o acesso dele aos arquivos Legal. históricos de Stalin. Ele escreveu o livro,
E o Putin não gostou. Aí ele pediu o mesmo acesso para escrever um outro livro sobre Stalin, o Jovem Stalin, que ali tem desde a gênese do ditador, né? Terrorista. E aí o Putin disse assim, não, como eu não gostei, eu não vou te dar acesso. Aí guarda, não foi o Putin mandou dizer. E mesmo assim ele disse, agora sim, agora me encheu o saco. Eu perguntei para ele, eu disse, Simon, quem é o teu escritor favorito? Ele disse, tem dois caras que eu gosto muito. Um é o Simon Schama e o outro é o Tom Holland. Tom Holland escreveu um Rubicão, que eu atrasei e esqueci. Mas o Rubicão é uma história... Eu adoro Itália, amo a Itália. Acho que Roma é a cidade mais bonita do mundo. Aí eu li Rubicão porque o Rubicão é um rio que circunda Roma. E a história é a seguinte, ó, o Júlio César foi exilado da Itália. Aí ele levou toda a legião dele para um outro canto da Europa. Quando ele voltou, ele cruzou o Rubicão. Cruzar o Rubicão na época era o seguinte, ó, sempre foi, né? Declara a guerra. Quando ele cruzou o Rubicão, ele deu a seguinte frase histórica: a sorte está lançada. E aí cruzar o Rubicão significa declarar a guerra, porque está voltando para casa. E de fato ele declarou guerra. Então por isso que a gente diz cruzar o Rubicão é passar do limite. Então, o limite para declarar guerra não passar do Rubicão. Não. O final, vocês vão ter que ler para saber. Se ele ganhou ou não a guerra. Ok. Deixar esse suspense. Beleza. E o outro é o Hitler. O Hitler, eu li na Inglaterra, como eu disse, ele é em 2 tomos, é uma edição diferente. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei uma amiga minha. O Hitler só amava uma pessoa, a mãe dele. Nessa biografia é só uma partezinha pequena. Tu entende tudo aí, desde o pai batia muito nele. E aí ele só amava uma pessoa, que nem o Stalin. O Stalin só amava a mãe dele. E o Hitler também. Aqui tem várias... Ele amava a mãe, será? Amava daqui. Ele teve a sobrinha que cometeu suicídio. De fato, ela cometeu. Porque ela teve um caso com ele. E ela cometeu suicídio. O Hitler tinha uma namorada, Eva Braun. Ele não amava ela. O Hitler não era um workaholic, era um baita vagabundo. O Hitler tinha hábitos muito ruins, assim, acordava do meio-dia, dormia de madrugada. Sem regras. Tu acha o livro mais completo do Hitler? Ou melhor? Eu acho mais completo, mais confiável. Por quê? Porque, como eu disse, ele é respeitado por alemães, que já é difícil, que é um tabu lá, né? E pelos britânicos. E com certeza a melhor biografia que eu já li na vida. Olha, eu li a do Churchill. E aí o novo livro do Simon Montefiore, Vindo para Stalin, ele tem 1.294 páginas. Eu pensei, já li demais, né? Porque esse aqui já tem quase 800, e esse 980, do Hitler, 980, do Stalin, 700 ou 800 páginas. Eu pensei, muita página. Vou ficar 6 meses lendo um livro. Daí veio a palestra do Simon Montefiore e pensei, olha, até me interessei. O novo livro dele, em português, se chama O Mundo. O Mundo que saiu, da história das famílias. Das Maravilhoso! famílias. Eu não li ainda. E eu vou ter que ler porque ele falou.
Nossa, fiquei encantada com aquele livro. Também não li, mas eu disse, isso aqui é muito fundamento. Daí eu perguntei pra ele, disse, cara, como é que tu escreve tanto? Como é que tu pesquisa tanto? Assim, como é que sabe onde que encontra tempo? Ele disse, escola, eu pesquiso e leio, escrevo 10 horas por dia. E escola hoje tu lê quantas horas por dia? Pelo menos 2. Uma vez, eu contei para um amigo meu, Davi Coimbra, que eu lia 150 páginas por dia. Ele fez, tem uma coluna sobre isso. 150 páginas por dia. Eu li, por exemplo, agora eu vim de Porto Alegre a Pelotas, eu saí às 10, cheguei às 1h15. Eu vim lendo um livro. Lendo o livro está aqui embaixo. Caso Kliman. Não sei se vocês sabem da história. Eu li 80 páginas. Fica pra gente, Larissa. Tá, a gente tá aqui na mochila dele. Eu trouxe o livro. O que aconteceu a 3 quadras da minha casa? Em 1962. Ah, o caso Clima. Muito rumoroso. Muito rumoroso. Literários. 3 quadras da minha casa. Na rua Barão na Santo Inácio. Eu moro na parte de casa, 3 quadras da minha casa. A história é a seguinte, ó. A Margit Kliman foi assassinada em 61. Em 62, todo mundo desconfiava que era o marido, o Euclides Kliman. Ele era deputado. Aí o Kliman foi morto num estúdio de rádio em Santa Cruz. Porque todo mundo achava que era o Kliman. Aqui. E aí, bom, eu vim lendo 3h15. Leu muita coisa. Gente, a gente vai ter que encerrar. A gente só quer saber agora. Tu está escrevendo um livro infantil que tu me contou. Já escreveu, né? Livro infantil é bem mais fácil, né? Depende, né? Sim, é sobre a bengala. Muito legal, né? A minha bengala é a seguinte, ó. Ela tem um estigma. A bengala tem um estigma. Ou tu é muito velho para usar bengala. Então a criança tem um estigma da bengala. E eu decidi tirar o estigma. Eu escrevi um livro para criança dizendo que a bengala, na verdade, ajuda. É um instrumento muito importante, não só para velho. Para quem ficou doente. Mas eu não digo isso. Eu digo só que a bengala é um instrumento importante para ajudar as pessoas. E algumas pessoas só se locomovem com bengala. Legal, né? E eu decidi isso por quê? Porque eu tinha bengala, eu comprei, ela não tinha nenhum adesivo, e a minha filha, hoje, ela tem 5 anos. Ela foi a primeira a mandar um adesivo aqui, era um band-aid. E ela disse, olha, papai, para tu ficar bem. Nossa, que coisa linda. Aí eu disse para ela, hoje, sempre que eu ganho um adesivo, eu tenho uma coisa, eu peço para ela me ajudar a calar. Então eu tenho uma ligação afetiva com ela. E a bengala passou a ser uma marca. E eu digo para minhas filhas, né? Digo, olha, não, isso aqui não é coisa de velho, isso aqui é ajuda, é muito importante e tal. Que legal. E falando com a diretora da escolinha delas, a Caracol, a Valesca, eu contei a história para ela, disse, olha, tu sabe que se tu escrever isso vai ser muito importante. Aí eu fiz já, o livro infantil tu escreve em 1 hora. É poucas frases. Já veio um artista... É diferente de 1.000 páginas. Né? 10 horas por dia, lendo e escrevendo. Isso aí. Mas, gente, a gente vai precisar terminar, porque a gente ficaria horas aqui ouvindo, né? A minha voz. Nossa, quanta história eu incrível. Eu podia falar de todos esses livros que o Lucas trouxe. Pois é, leu todos, né? Todos. Inclusive, Mariposo é um dos meus autores favoritos. E não foi combinado, né? Eu vi eu vi no estoque da Vanguarda um outro livro maravilhoso dele, Os Borges. A história da família Borges. Segundo ele, a primeira família criminosa do mundo. Que legal. Olha aí. Então, a gente gostaria de agradecer. A gente está encerrando aqui.
E gostaria de agradecer a presença de vocês. Vai ficar gravado aí, eu acho que inspiração vai ter bastante para esses escritores todos. Né, Muita gente? história. E, Lucas, ficamos com a vontade aí de outras perguntas, mas depois a gente... Depois a gente bota na mesa para ele. Isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Só para encerrar, eu queria dizer para vocês aí, para deixarem uma mensagem aí para esses leitores que nos escutam. E vai em frente, que tá aqui um homem que nos mostrou que no livro dele, nos momentos mais difíceis, ele se prendeu nas coisas boas, acho, pelo que a gente pega ali. Sempre dá para ir em frente. Não desiste nunca. Saúde, saúde, saúde. Isso aí. Muito obrigado. 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 Até a próxima. Até.